pessoal, então hoje eu trouxe para a gente poder comentar um pouquinho sobre o item vontade. E a gente comentou, né, em umas reuniões anteriores, que nós estávamos pretendendo falar um pouquinho mais sobre as obras de Emmanuel. Dentro dessas reflexões, a gente vai abordar então o livro Pensamento e Vida. Então, numa reunião passada, no último encontro que eu vi, a gente comentou sobre o início desse livro, que fala sobre o espelho da vida, que é a nossa mente. Então, a importância que tem os nossos pensamentos na vida que nós temos hoje, naquilo que a gente atrai, naquilo que a gente repele. Então, hoje, o segundo item que a gente vai comentar vai ser o item da vontade. Dentro desse item da vontade que nós vamos comentar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro dos Espíritos, que nos inicia questionando Ele vai iniciar lá na questão 909, se é possível a gente mudar. Então, dentro dessa questão 909, a gente vai perguntar. Kardec questiona: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Pensando que a gente nunca tenha lido essa questão antes. O que vocês pensam? A gente pode vencer as nossas más inclinações ou não? Alguém dá nada? A gente pode? Sim, a gente pode. E a gente não pode? A gente pode vencer as más inclinações. Mas o que é necessário para vencer essas más inclinações, então? O que a gente pensa que pode ser importante? O que são as más inclinações? As nossas más tendências, os nossos hábitos viciosos, os nossos costumes que estão impregnados dentro de nós. Então, os nossos pensamentos que, rotineiramente, eles se sintonizam da mesma forma, eles se repetem. Então, quando a gente está aqui dentro de um ambiente onde a gente está buscando cura, a gente está buscando mudança? Sim ou não? Com toda certeza, né? Porque se a gente entrar aqui não querendo mudar, a gente vai modificar a nossa vida, a gente vai obter a cura que a gente está almejando? Não. Então, para haver cura, para haver tratamento, para haver uma mudança dentro, reflexo daquilo que eu estou buscando aqui dentro, eu também vou ter que fazer mudanças internas. E para que essa mudança ela aconteça, é importante um item, que é o que o Emmanuel fala. Primeiro, eu tenho que entender que a nossa mente, ela deflagra, ela abre portas e fecha muitas portas, concorda? Quem aqui está aqui porque foi forçado a estar aqui? Alguém foi obrigado a estar aqui hoje? Que bom que não, né? Por que é o porquê da pergunta? Porque se a gente é obrigado a estar aqui, a gente fechou a mente. A gente começa a ter, então, uma vontade. Eu não quero estar. Eu estou por obrigação. Só que se cada um de vocês que veio aqui hoje, vocês veio com um propósito. Vocês vieram aqui buscando tratamento, buscando ouvir uma palestra, buscando modificar pensamento. Dessa forma vai havendo mudanças e curas. Quando a gente abre as portinhas, a gente tem modificação. Tem. Então, cada um aqui que veio na noite de hoje, podendo buscar, querendo buscar com a intenção da mudança, vocês tiveram um passo, que é a vontade. A vontade, ela vai começar a ser precursora de muita coisa, ou seja, ela vai abrir espaço para muita coisa, porque na própria questão fala, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos entre vós que a gente faz esforço. Por exemplo, é difícil vir aqui hoje? Foi muito complicado vir aqui hoje, estar aqui hoje? Às vezes para algumas pessoas falam assim, Jéssica, foi desafiador. Hoje aconteceu tanta coisa lá no meu emprego, na minha casa, aconteceu tantas coisas para eu não estar aqui, mas aí o que aconteceu? O que prevaleceu? A boa vontade, a disciplina. Então o que acontece? É difícil vir ao centro? Não. Acontecem empecilhos que às vezes vão dificultar para que estejamos aqui? Sim. Acontece e vai estar acontecendo neste momento empecilhos para que vocês prestem atenção na palestra? Sim. Mas o que prevalece?
A vontade, a dedicação e a disciplina de vocês, ou essas tendências que vêm sendo tão fortes? Então isso é aplicar a vontade. É falar assim, não, peraí, apesar dos desafios, a boa vontade, a intenção e a dedicação de estar aqui vai fazer com que eu absorva do meio energias, pensamentos, reflexões, para que eu atinja, alcance aquelas mudanças que eu estou buscando. Dessa maneira, o que a gente leva em consideração? Então, quando eu estou com boa vontade, eu estou dedicando tempo, esforço, para que eu ganhe algo diferente daquilo que eu já semeei, daquilo que eu já conquistei. Aquela sementinha que eu plantei e que eu já tirei o fruto. Aqui, dentro desse item, o Emmanuel vai fazer uma colocação que é: a nossa mente, ela é o espelho da consciência, certo? E aqui ele vai fazer uma comparação para a gente poder entender melhor o que significa isso então. Ele vai trazer esse espelho da consciência como se fosse um escritório, para a gente poder entender melhor. Então, dentro de um escritório, por exemplo, dentro de um centro, existem departamentos. Lá no local de trabalho de vocês, existem departamentos. Nas nossas casas, existem departamentos. O que isso significa? Existem locais específicos para determinadas tarefas. Certo ou errado? Existe banheiro, existe cozinha, existe o quarto, existe a sala, existe a garagem. Cada coisa tem a sua função. Dessa forma, dentro de um escritório, assim também o é. Então, dentro de um escritório, o que a gente tem? A gente vai ter alguns departamentos também. Então, nós temos ali os departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória e entre outros departamentos. O que quer dizer? Dentro da nossa cabeça, nós temos local que está dedicado, que chama a nossa atenção, que vem à nossa cabeça de desejo. Nossa, eu desejo algo. Nossa, eu estou com desejo de comer algo. Nossa, eu tenho desejo de ser uma pessoa melhor. Nossa, eu tenho o desejo de fazer diferente. Então, existem locais que vão estar despertando para nós esses desejos. Existem outros locais que vão estar crescendo, estimulando, sendo alimentados e vão alimentar a inteligência. Então, tem um local na nossa mente, também lá no nosso cérebro, que vai estimular essa inteligência. Tem um outro local que é destinado à imaginação. E assim vai. Então a gente percebeu que da mesma forma que na cozinha eu faço o alimento, no quarto a pessoa está dormindo, no banheiro ela faz a sua higiene, aqui na nossa mente também existem locais que são específicos para cada situação. Então o que o Emmanuel fala? Ele fala assim, ok, então a gente tem os desejos, esse local do desejo, ele faz o quê? Na nossa mente, no nosso cérebro? Ele estimula e ele dá força ao propósito e às aspirações, a mudança, a busca, a entrega. E assim, ele faz o quê? Para eu mudar algo, eu tenho que ir adiante, eu tenho que dar um novo passo. Isso eu posso atingir por meio do trabalho. E aqui a gente pensa trabalho, a gente associa muitas vezes aquele trabalho material que nós temos no nosso dia a dia para angariar recursos materiais, recursos financeiros. Mas o trabalho está em todos os âmbitos. Dentro de casa, nós não temos que fazer uma limpeza do ambiente. A comida vai se fazer sozinha? Para a gente poder dar uma palestra, não tem que estudar? Então, tudo é trabalho. Jéssica, no dia a dia, eu trabalho bastante lá no meu emprego. Lido com muitas pessoas. Lidar com pessoas nos exige certas habilidades também. Então, o desejo de mudar, o desejo de por exemplo, vou cozinhar ao domingo para minha família. Eu tenho um desejo, mas eu vou ter que ter um trabalho envolvido. Então, eu tive ali um intuito, uma intenção. Agora, eu vou ter que colocar em ação. Para isso, muitas vezes também, eu tenho que colocar a inteligência a meu serviço. Porque quem que vai conseguir fazer um feijão se nunca fez feijão na vida? Se nunca aprendeu, se nunca leu, se nunca viu, se nunca conseguiu alguém que auxiliasse nisso? Precisa da inteligência? Precisa. Ela é muito necessária para todos os âmbitos. Para eu conversar com outra pessoa, eu preciso de ter inteligência, de entender o que ela está me dizendo, de poder conversar com ela, respondê-la sobre aquilo que ela está me perguntando. Dessa forma, concorda que a inteligência ela dilata o patrimônio da evolução? O que isso quer dizer?
A inteligência, ela amplia as nossas visões de mundo. Ela amplia a nossa percepção das coisas. Então, quando vocês estão aqui dentro de uma palestra, qualquer que seja essa palestra, vocês estão buscando recursos para ampliarem a sua visão, para que dessa forma o espírito, nós enquanto espíritos que somos, sublimemos, possamos transpassar aqueles obstáculos da matéria. Dessa forma, a imaginação também ela é muito importante, porque ela traz as riquezas de ideal e sensibilidade. Concorda comigo que se alguém vier tocar um violão aqui, eu tenho que ter sensibilidade para ouvir? A pessoa tem que ter coordenação, ela tem que se dedicar. Quem é que toca instrumento que não precisou disso? Para fazer uma pintura, para fazer um desenho, da mesma forma. Então a gente precisa dessa imaginação para colocar em prática aquilo que nós temos de sensível em nós. Se alguém vier tocar um violão aqui e estiver desafinado, aquilo vai dar uma incomodadinha. Aquilo vai falar, poxa, tem alguma coisa errada. Aquela outra pessoa que sabe, que tem mais sensibilidade, por quê? Porque ela está no caminho daquele processo, ela vai compreender, aquela corda tá bamba. Então a gente vai treinando o nosso ouvido por sensibilidade, mas essa sensibilidade pode ser por bem ou por mal. Como assim? Eu posso ser sensível a perceber, nossa, a intenção dele, a música que ele quer tocar, o que ele está tocando é tal. Ou não, nossa, mas isso aí tem uma falha. Não, mas aqui tem uma complicação. E eu utilizo o meu recurso precioso para algo deletério. Às vezes eu posso chegar na pessoa e falar, fulano, será que essa corda aqui pode ser ajustada mais um pouquinho? Às vezes fica interessante se ajustar um pouquinho. E aí a pessoa ajusta. Então eu utilizei a inteligência, a imaginação, ou seja, o meu conhecimento, aquilo que eu tenho de sensibilidade, para o bem. A memória, ela arquiva experiências. Então a nossa memória, ela vai juntando experiências do que eu vivi. Tudo que vocês já viveram na vida desde o nascimento, e ouso dizer que bem antes do nosso nascimento, nós estamos armazenando em nós. Jéssica, isso tem força? Muito mais do que a gente imagina. De forma que se a gente não se cuidar, a gente se perde nessas memórias do passado, nesses vícios anteriores, às vezes nem dessa vida não é, e a gente começa a se perder nesse processo. E outros investimentos da alma. O que ele quer dizer com outros investimentos da alma? Tudo aquilo que a gente coloca dentro de nós ganha força, ganha proporção e começa a ter ação sobre o nosso destino. Então a nossa vontade, ela tem que ser muito consciente. Por quê? Dentro de todo esse conjunto de locais, vamos supor, de ambientes dessa casa, existe uma gerência. Existe, então, aquilo que conduz, aquilo que harmoniza, aquilo que organiza o ambiente. Então, dentro de uma empresa, a gente tem os gabinetes, a gente tem os locais que fazem as funções, assim como na casa, e tem a pessoa que gerencia aquela casa. Tem, normalmente, o dono do lar, ou os donos do lar, que vão ali falar, olha, a gente tem que tirar o lixo tal dia, a gente tem que lavar o banheiro tal dia, o alimento ele tem que começar a ser organizado tal hora, porque tal hora a gente vai sair. Se a gente não fizer essa estruturação, eu começo a não ter disciplina, eu começo a me perder, e eu começo a deixar tudo bagunçado. O lixo vai feder, a comida não vai sair, e tudo vai ficando um caos. Assim também, os nossos ambientes psíquicos também precisam de coordenação. E quem coordena, Jéssica? A vontade. Então, por isso que ele fala que é o gabinete da vontade. Então, a gente precisa estruturar a nossa mente, a nossa consciência, e falar para quem? Para a vontade. A vontade, ela vai coordenar o resto. Porque se não tiver a vontade coordenando todas as estruturas, tudo começa a virar uma bagunça. Pensando aqui que todos nós fôssemos trabalhadores dessa casa. Todos nós aqui que estamos dentro desse ambiente. Todos nós trabalhamos na casa. A casa precisa de alguém que cuide do jardim? Sim ou não? Sim. Ela precisa de alguém que limpe o ambiente? Sim. Ela precisa da pessoa que dá o passe? Sim. Ela precisa de dos médiums ostensivos? Sim. Ela precisa dos palestrantes que vêm auxiliar no trabalho? Sim. Vocês conseguem precisa das pessoas que às vezes auxiliam com doações, daquelas que vêm, olham os cadernos, que doam os materiais, caneta, caderno, para que possam anotar o nome daquelas pessoas ou dos animais que necessitam de oração? Sim.
Então aqui existem muitos trabalhos. Aí eu poderia chamar alguém da casa e falar assim, me conta todos os trabalhos que tem. Eles vão falar, a gente vai ficar surpreso. Nossa, tem muitos. Ou seja, todos nós aqui precisamos cuidar do jardim? Precisa de todo mundo para cuidar do jardim? Sim ou não? Não. Às vezes tem uma pessoa aqui, ou 5 pessoas, que tem grande habilidade com jardinagem. Essa pessoa vai ser muito boa para cuidar do jardim? Com toda certeza. Existe outra que é muito habilidosa com uma vassoura, com sabão, que tem uma agilidade muito grande, com uma coordenação muito boa com as coisas de higiene e limpeza. A outra tem uma habilidade ostensiva, uma mediunidade ostensiva. Pode auxiliar nesse trabalho, a outra tem boa vontade para dar um passe. Compreende que a gente consegue orientar cada pessoa que tenha boa vontade de agir, mas aqui cada um pode fazer o que quer? Não, existe um direcionamento. Porque sem direcionamento a gente fica perdido. A gente entra aqui e fala, Jéssica, o que eu faço? Não sei. Eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, ou então, não sou bom em nada. E a gente fica perdido, achando que não é bom, e é. Então, tudo isso, quando a gente vem falando com a vontade, ela vem e fala, vai, alguém ali vai te orientar. Pode ir. Aqui na casa precisa de muitos trabalhadores. Doa suas mãos, te dedica a isso. Isso vai te renovar imensamente. Dessa forma, nós vamos trabalhar também sobre o item chamado razão. O que é essa razão? Razão é o que a gente vai adquirindo ao longo das experiências que inicialmente são instintivas. Então, quando a gente vivencia a experiência sem avaliar a consequência, a gente vai vivendo por instinto. E a razão, ela fala, a gente tem um motivo, a gente tem um propósito. Vamos olhar para esse propósito, vamos olhar para esse motivo, e a gente começa a movimentar com o leme. Eu tenho uma direção para ir. E eu começo, então, a colocar a força dinâmica, a força estática e o pensamento que vai formar a força eletromagnética. Ou seja, o dinamismo de agir, mas também a atração. Vocês estando aqui hoje, vocês tiveram um dinamismo de virem. Mas juntos de nós existem inúmeros espíritos. Esse é o dinamismo do magnetismo. Nós atraímos para perto de nós inúmeros espíritos. A gente vem para cá com uma companhia espiritual gigantesca. A gente anda no dia a dia com uma companhia espiritual gigantesca. Muito se engana quem olha para a Jéssica e pensa, a Jéssica está dando palestra. A Jéssica é um monte de outros espíritos que nos influenciam também. Muito se engana quando você pensa, eu estou ouvindo a palestra. Você e muitos outros desencarnados estão ouvindo a palestra também. Então, quando vocês veem uma palestra, vocês tiram, absorvem frutos muito valiosos para vocês e para aqueles que estão em torno de nós. A gente já pensou nisso? Porque às vezes a gente pensa, eu estou acompanhado de outros encarnados aqui dentro. Sim, isso também é uma verdade. Mas junto a mim, vamos supor, existem 20 espíritos que também vêm aqui e eles também são curados, são tratados, são trazidos para o bem. Aqueles que andam ao meu lado falando, Jéssica, vai ao centro hoje, minha filha. Vai lá, recebe, auxilia, faz o que tem que ser feito. Doa suas mãos para o que deve ser realizado. E assim é. Então, quando a gente tem o pensamento que direciona, opa, eu vou, não vou, ele vai estar atrelado à eletricidade, uma ação e um magnetismo de atração. Ok? E nisso a gente vai começar a vibrar, a gente vai ter um ciclo de afinidade e um ciclo de gravitação. Existem aqueles que estão em torno de mim. Da mesma forma, eu vou começar a assimilar pensamento, ou seja, absorver pensamentos e começar a não perceber alguns pensamentos. Vou pegar uma dinâmica bem rápida. Qual é o seu nome? Larissa e Luiz e Larissa. Cada uma delas está do meu lado. Se eu começo a vibrar dentro de determinada frequência, da frequência Lu, eu vou ser atraída pela Luísa. Luísa, né? E se eu vibrar na frequência Lá, eu estou lá na Larissa, concorda? E agora eu começo a vibrar na frequência Glá. Eu saí das duas. Eu estou conseguindo escutar o que elas estão me dizendo agora? Não, eu estou em outra frequência. Da mesma forma somos nós. A gente pode vibrar na frequência Fá, AM e FM. Vou pegar mais fácil no rádio.
Se eu colocar AM, eu vou escutar AM, o rádio AM. Se eu coloco FM, eu escuto a FM. Não tem como, se eu sintonizar na FM, eu escutar AM. Concorda comigo? E assim é. Então, se eu coloco no rádio AM, eu vou escutar AM. Então, quando a gente tem força de vontade, o que eu estou falando? Eu quero ligar e colocar na FM. Assim vai ser. Eu quero ligar a televisão e colocar no X canal. Assim vai ser. Eu não vou colocar em X canal e vou pegar todos. Eu vou pegar aquele canal. Porque eu tive a intenção e a vontade daquele canal. E assim eu posso começar a perceber que eu posso escolher o que eu estou fazendo. Dessa forma, ele vai falando. Então, dentro disso, a gente começa a perceber que o Mestre Jesus, o nosso Mestre Divino Jesus, ele tem inúmeros planos para nós. Mas eu posso, às vezes, não estar sintonizada com ele. Eu vou escutar? Não vou. Jéssica, mas eu estou com vontade de agora ouvi-lo. Então, assim é. Agora eu vou começar a colocar em prática todos aqueles gabinetes, todas aquelas estruturas cerebrais e colocá-las em prática de forma que eu vou começar a mudar minha postura. Para começar a perceber o que Deus tem para mim, para aqueles que estão em torno de mim. Dessa forma, a vontade ela é como se fosse um botãozinho que liga e decide se eu vou movimentar ou se eu vou parar. Se eu vou agir ou se eu vou cruzar os braços. E o cérebro, ele vai sempre produzir energia, que é esse dínamo. E essa energia mental, ela vai sempre atrair ou repelir, segundo aquilo que eu tenho dentro de mim. Lembra que eu iniciei a palestra falando, vocês vieram aqui hoje para escutar palavras novas e buscar um tratamento? O tratamento inicia no momento que vocês fazem a oração, no momento que vocês iniciam o dia, na verdade, a gente já começa a fazer sintonia. Mas no momento que vocês iniciam o tratamento no centro, é no momento da palestra. Porque vocês ampliam a faixa de consciência que a gente carrega. Então, se eu estou aqui disposta a ouvir, eu estou começando a me tratar. Porque eu estou começando a mudar o meu padrão de sintonia e de vibração. Dessa maneira, a capacidade de reflexão, ela vai mudar? Sim ou não? Eu entro na palestra e saio da palestra da mesma forma? Não, né? Eu tenho que mudar. Eu preciso de algo entrar dentro de mim. Porque isso é uma mudança. Dessa forma, a minha vontade, ela vai me dirigir para um novo rumo. Se eu entrar e sair igual, gente, significa que minha vontade, às vezes, ela está precisando de ser avaliada, precisando de ser cuidada. Porque senão a gente não vai mudar. E toda mudança, ela começa dentro de nós. Toda mudança, ela começa dentro de nós. Porque eu vou entender o que está me causando, mas eu vou entender, eu quero ou não isso, para escolher o destino para onde eu vou chegar. Dessa forma, se eu não tenho vontade, vocês concordam comigo que eu vou agir por desejo? E às vezes eu estou com desejo de fazer uma coisa que é danosa para minha vida, para minha saúde. Isso pode me comprometer séculos e séculos de reparação depois? Então o desejo é um bom instrumento de mudança, de andar? Não. A inteligência, às vezes eu posso ficar presa na inteligência para andar, só que ela pode me jogar no abismo, porque se eu não tiver moral, eu posso utilizar uma inteligência muito boa, só que eu posso fazer mal para os outros. Então, moralmente falando, se eles não andarem juntos, eu tenho um probleminha aqui. A imaginação, ela pode começar a gerar monstros na nossa cabeça? Nossa, e como? Eu acredito, olha, eu acho que está acontecendo isso, olha, eu acho que está acontecendo aquilo. Não, eu sinto, e eu começo a imaginar coisas e coisas. Mas se eu coloco essa imaginação para o caminho do bem, tudo muda. A memória, ela pode ser prejudicial também? Não, eu me lembro porque fulano pisou no meu pé. Não, eu me lembro de que certa vez fulano não olhou na minha cara. Não, e aquele dia fulano falou mal de mim. Não, porque é certa, e eu vou começar a puxar muita coisa que não tem vantagem nenhuma. Mas agora você fala assim, não, mas peraí, eu lembro na palestra falou aquilo. Eu lembro que lá na conversa com o guia, ele me instruiu, minha filha, perdoa. Minha filha, vamos deixar isso de lado. E eu começo a modificar minha faixa vibratória. Então eu utilizo a minha memória para coisa boa. Ele me deu um conselho, então vamos seguir esse conselho. Então a vontade, só ela vai ser forte o suficiente, porque ela coloca tudo que eu quero em ação. Eu tenho que pensar e eu tenho que agir. Eu tenho que ter boa vontade, estender as minhas mãos, para que algo seja
modificado, né, e tem harmonia para o meu espírito. Então, sem vontade, esses gabinetes, eles começam a ter uma ação que não é construtiva. E caminhando para o fim, né, em verdade, a vontade sozinha é suficiente? Não. Porque se eu falo, eu tenho vontade da boca para fora, isso não tem ação. Eu tenho que ter vontade com ação. Porque aí sim eu vou modificando as coisas. Porque senão o que acontece? Lembra que eu, daqui no início, não vou colocar as colegas porque elas estão no outro patamar evolutivo, não vai enquadrar aqui não, mas estou aqui com as minhas companhias espirituais que às vezes estão meio perdidas. E eu estou nessa faixa de sintonia. Eu não vou conseguir modificar? E só porque eu falo assim, eu tenho vontade, eu vou sair do lado deles? Não. Eu tenho que fazer esforço para falar, peraí, o que vocês estão me dizendo me afasta do Cristo. E essa faixa de sintonia não faz sentido para mim, porque eu quero me aproximar do Cristo. Aí eu vou chegando mais perto das colegas aqui. Eu vou mudando o meu grau de sintonia. Então a vontade ela é muito importante, mas sem ação eu paraliso. Eu viro aqui e falo, eu tenho vontade de mudar, mas eu não estou fazendo nada para isso. Então eu tenho que agir. Dessa forma, eu deixo para vocês duas leituras que são muito bacanas para a gente finalizar esse nosso conteúdo, que vão estar dentro do livro Pão Nosso, de Emmanuel, onde vai falar sobre a boa vontade e a má vontade. O que gera a boa vontade? A boa vontade gera trabalho, em todos os sentidos, e não é um trabalho pesado, gente, é um trabalho que é gostoso de ser feito. Por quê? Porque ele vai renovar a gente, vai encontrar o bem, vai dar espírito de serviço, vai alcançar compreensão, vai ganhar humildade, vai conquistar amor, vai renunciar, às vezes, a nós mesmos dentro de um pensamento muito equivocado que a gente tinha, vai atingir a luz, vai aprimorar nós próprios, vai santificar-nos, vai nos converter e vai converter este mundo para Deus, e assim a gente vai alcançar o reino de luz. E assim a má vontade também, ela vai chegar aqui da mesma forma, né, trazendo algumas questões que vão nos instigar. Eu deixo a leitura para vocês porque vale muito a pena a gente perceber os caminhos da má vontade, que no final das contas vai fazer com que a gente caia no precipício das trevas, por falta de ação. Dessa forma, quando o Evangelho faz, né, quando lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo ele diz, para fazer o bem é importantíssimo, ou seja, é mister, é crucial a vontade. Quem aqui estende a mão para auxiliar, vai ter sempre uma mão estendida para nos auxiliar também. E de que forma a gente vai auxiliar, Jéssica? Da forma que a gente quiser doar. Jéssica, eu não sei por onde começar. Chega aqui no pessoal do centro e pergunta, como que eu posso auxiliar aqui na casa? Como que eu posso contribuir? E lembrando, todo o trabalho ele nos renova. Então, vai ter situações que às vezes vão ser desafiadoras, mas é para nos renovar. Durante o trabalho, no nosso dia a dia, a gente se renova. E assim a gente vai espalhando a luz divina que existe dentro de nós. A gente vai descobrindo capacidades que a gente nunca imaginou que tinha. Pela boa vontade de auxiliar, de ajudar, de se melhorar no bem. Dessa forma, agradeço imensamente a cada um de vocês pela boa vontade de contribuir, de ouvir e de estarem aqui. Muito obrigada e boa noite.